O Salmo 53 foi escrito pelo rei Davi. Ele é um salmo que faz parte do livro 2 dos Salmos. Salmos é um livro que, no hebraico, se pronuncia Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M. Tehillim significa louvores. E os Salmos é um livro que contém cânticos de adoração a Deus e também contém orações e também contém algumas lamentações e contém algumas imprecações. Imprecações são aquelas orações em que o salmista escreve pedindo a desgraça do inimigo, como por exemplo o Salmo 109, onde Davi fala que deseja que o seu inimigo tenha sua esposa como viúva, os seus filhos sejam órfãos e Satanás esteja à sua direita. Quando você abre o Salmo 109, Davi fala sobre isso. E essas orações imprecatórias são formas de a Bíblia nos ensinar que nós podemos ser sinceros com Deus e dizer muitas vezes o que está no nosso coração e depois dizer: Deus, é assim que eu sinto, mas eu deixo toda essa situação para que o Senhor faça justiça. Portanto, os Salmos, eles são um livro que tem muitos tipos de assuntos: imprecações, orações, pedidos de ajuda, lamentações, e existem cânticos, que são motivos de louvores. A maior parte dos salmos fala sobre cânticos, sobre adoração a Deus. E muitos desses salmos são masquil. O que é um masquil? Se escreve M-A-S-Q-U-I-L. Masquil são palavras de instrução. São salmos que são canções, músicas que têm o propósito de trazer uma instrução para o povo. Uma das formas de ensinar o povo a adorar a Deus, a conhecer as verdades a respeito de Deus, era compor salmos. E por meio do salmo cantado, poder trazer uma orientação a respeito de Deus. O Salmo 52, que nós meditamos ontem, é, por exemplo, um masquil de Davi, onde Davi ensina sobre a justiça de Deus. Este Salmo 53, ele também foi escrito pelo rei Davi, ele faz parte do livro 2. Os salmos são 150 salmos que existem na Bíblia. E esses salmos são divididos em 5 livros. O primeiro livro vai do Salmo 1 até o Salmo 41, e todos eles foram escritos pelo rei Davi. O livro 2 vai do Salmo 42 até o Salmo 72. E é o livro que nós estamos meditando atualmente. Do Salmo 42 até o Salmo 49, os autores são os filhos de Coré. O Salmo 50 foi escrito por Asaf. O Salmo 51 até o Salmo 71 foram escritos pelo rei Davi. E o Salmo 72, que termina o livro 2, foi escrito pelo rei Salomão. Então aqui nós estamos no Salmo 53, estamos falando de um salmo que foi escrito pelo rei Davi, que faz parte do livro 2 dos Salmos. O título do Salmo 53 no texto massorético, que é o texto hebraico, o original, diz assim: Ao mestre de canto, ponto, para a melodia de Mahalate, um masquil. No original, masquil se escreve com K, mas aqui eu coloquei entre parênteses com QU, que é como se apresenta na Bíblia em português. Masquil de Davi. Então, o que esse título está dizendo para nós? Que o Salmo 53, ele era um cântico, ele era cantado nos cultos públicos. E quando ele fala assim, para a melodia de Mahalate, Mahalate é um estilo musical, que é um tom musical de tristeza. Porque o Salmo 53, nós vamos ler daqui a pouco ele,
ele é um salmo que fala sobre a corrupção humana. E ele fala sobre a loucura dos seres humanos de dizerem que Deus não existe. Algumas pessoas dizem, não há Deus, e que todos se desviaram de Deus e todos se corromperam. Então nós vemos aqui, ao mestre de canto para a melodia de Mahalat, um masquil de Davi. Masquil, como nós já estávamos falando, o Salmo 52 era um masquil, o Salmo 53 também é um masquil. Ele é uma canção que traz uma palavra instrutória. No caso do Salmo 53, que nós vamos ler hoje, a instrução é de que existem muitas pessoas que dizem que Deus não existe e não dão importância para ele. Porém, ele existe e ele é a esperança de todos aqueles que confiam nele. Esperam que um dia ele trará salvação para todos. Nós dependemos de Deus para termos a salvação, porque temos uma vida eterna, uma vida depois da morte. Então, a instrução do Salmo 53 é essa. Agora, quando nós vamos para Almeida, na versão Almeida Revista e Atualizada, que é a Bíblia Ara, o título do Salmo 53 é esse que está na tela. A loucura dos homens, ao mestre de canto, vírgula, com a melodia Ma'alat, salmo didático de Davi. Nós vemos que enquanto o texto massorético não fala, não dá nenhum título, ele só fala que é pro mestre de canto, que é para seguir a melodia de Mahalat, ele dá uma instrução musical e ele indica que é um masquil, ou seja, prestem atenção nesse cântico, porque é uma instrução para nós, que foi escrito por Davi. O texto da Almeida, a tradução para o português, resolveu incluir uma informação, dizendo a loucura dos homens. Esse título, a loucura dos homens, o tradutor acrescentou. Ele leu o Salmo 53 e ele acrescentou a loucura dos homens, que é dizer que Deus não existe. E aí ele dá a informação do texto original ao mestre de canto, com a melodia Ma'alat, ou seja, isso aqui era uma canção, tinha uma melodia, que era a melodia de tristeza. E quando ele fala assim, salmo didático de Davi, nós vemos que a Bíblia Ara resolveu dizer que este salmo é um salmo didático, ao invés de colocar a palavra masquil. Algumas traduções colocam no título assim, Masquil de Davi. Ou seja, é um salmo didático, é um salmo que tem um conteúdo instrutório que vai ser lido, que vai ser cantado nesse salmo. Feitas essas observações, vamos ler o Salmo 53. Ainda uma informação a mais. O Salmo 53 ele é praticamente a repetição do Salmo 14. O Salmo 14 tem 6 versículos. O Salmo 53 tem 7. Mas se você ler o Salmo 14 e o Salmo 53, eles são exatamente iguais. Só tem algumas diferenças. A primeira diferença é que o Salmo 14 usa o nome Yahvé e o Salmo 53 usa o nome Elohim. Nós vamos ver aqui, eu já vou entrar no Salmo 14 e mostrar essa diferença. E a segunda diferença é no versículo 5, no último versículo, o versículo que fala sobre a salvação de Deus. Vamos primeiro, antes de apontar essas diferenças do Salmo 14 com o 53, vamos ler o Salmo 53 e aí depois eu vou apontar essas diferenças. O Salmo 53 tem o primeiro tema. O primeiro tema fala a respeito da corrupção humana, que pode ser traduzido na loucura do ser humano. Qual é a corrupção? Vamos ler aqui os 3 primeiros versículos. Disse o nécio no seu coração. Nécio significa aquele que é tolo. Disse o tolo no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Então aqui o rei Davi está dizendo, o nécio fala no coração que Deus não existe.
E o que tem acontecido? Eles têm se corrompido e têm cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Verso 2: Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Versículo 3: Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Então, nesses 3 primeiros versículos, ele está falando a respeito da corrupção humana. Todas as pessoas estão corrompidas. Todas as pessoas, quando Deus olha do céu para os filhos dos homens, para nós, ele não encontra ninguém que tenha entendimento e que busque a Deus como prioridade. Você pode estar ouvindo este vídeo e pensando assim: mas eu vou na igreja, eu faço jejuns, eu faço orações. Mas uma pergunta para você: você pensa nisso como prioridade ou quando você acordou, você pensou: o que eu vou fazer? O que eu vou comer? Quais são as minhas tarefas? Quais são os meus compromissos? Na grande maioria das pessoas, mesmo aqueles que são muito devotos, sempre se pensa primeiramente nas coisas dessa vida. Quem de nós poderia dizer, levantando as mãos: eu entreguei toda a minha vida para Deus e se tudo me for tirado, mesmo assim eu vou continuar buscando a Ele porque só Deus é a minha porção de herança nessa vida? Certamente que ninguém. Todos estamos envolvidos com questões que estão preocupadas com, com essa vida, com essa terra. Então, quando Deus olha, o único que se preocupou em fazer exclusivamente a vontade de Deus durante todo o tempo foi o Senhor Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 4, ele chegou a dizer que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então, quando nós lemos o versículo 2, Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Ele não encontrou. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Todos nós, de alguma forma, carregamos algum pecado. Pode ser uma palavra mal colocada, pode ser uma palavra que caracteriza uma crítica em relação a alguém, quando nós não estamos atentos em relação a tudo que estamos dizendo. Pode ser uma inveja, por menor que seja, pode ser uma cobiça, pode ser muitas vezes um olhar e com uma atração em relação a alguma pessoa, mas de alguma forma, em alguma medida, todos carregamos pecados. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Essa é a condição humana. A condição humana após a queda, quando Adão e Eva, lá no princípio, decidiram pelo livre-arbítrio de seguirem pelas suas próprias decisões, se fizeram corrompidos. Essa é a primeira parte do Salmo 53. A segunda parte do Salmo 53 é o versículo 4. Ele faz aqui: acaso não têm conhecimento estes obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. O versículo 4 está falando a respeito da existência de pessoas que praticam o mal e nunca se arrependem. Eles querem fazer o mal. Eles amam praticar o mal e, inclusive, eles querem combater aqueles que querem se santificar. Eles são aqueles que, além de não invocarem a Deus, não querem que os outros invoquem. São aqueles que buscam sujeitar os que querem seguir a Deus à sua depravação. Eles vivem em depravação, vivem longe de Deus. E eles querem que todos sejam como eles. Inclusive, quando alguém está disposto a buscar a Deus, eles querem apontar o dedo e criticar. Eles querem dizer que os cristãos
são tolos. Lá no passado, nós vemos que os romanos criaram, ali no Coliseu, estratégias para fazer os cristãos negarem a sua fé. Colocavam eles dentro de uma arena, colocavam leões para que os engolissem vivos, zombando do texto bíblico do profeta Daniel, quando disse que Daniel, no capítulo 6, foi lançado na cova dos leões e que ele recebeu o livramento. Então eles diziam: vamos ver se Deus é Deus. O que eles não entendiam é que no Antigo Testamento Deus estava manifestando quem ele era. Ele estava se revelando para a humanidade, mostrando o seu poder de guardar alguém de ser comido por um leão. Enquanto que lá no Império Romano, quando Jesus já havia vindo, já havia morrido por todos e já havia dado a salvação para todos, a provação era outra, era ver se aqueles que estavam em Jesus estavam realmente dispostos a entregar a vida pelo reino de Deus. E por essa razão, Deus permitiu que alguns dos cristãos fossem mortos dessa forma, porque aqueles que tiveram um encontro com Deus por meio de Cristo tinham ali a oportunidade de mostrar: tivemos um encontro tão verdadeiro com Ele que não precisamos que Ele nos livre do leão para que possamos provar a vocês que Deus existe. No tempo de Nabucodonosor, que corresponde ao texto de Daniel capítulo 6, Deus estava se revelando para a humanidade. Estava mostrando para aqueles que não o conheciam que ele era Deus. Na época do Império Romano, Deus já havia mostrado que ele era Deus por meio dos milagres que Jesus havia operado. E se os romanos não quiseram acreditar em Jesus, então Deus não tem nada com eles. Já não tinha que provar para eles que ele era Deus. Mas ali, no Coliseu, naquelas provas, eram os cristãos que morriam, que mostravam que eram mártires, que sabiam do amor de Deus e que valia a pena morrer por Cristo. Por essa razão, muitas pessoas não entendem isso. Por que Deus livra algumas vezes e não livra outras? Deus sempre opera com propósitos. Se ele operar um milagre de ressurreição de alguém, isso tem que ter um propósito para a glória do nome dele. Deus não vai sair fazendo coisas que não estão dentro do propósito dele. Agora no versículo 5, eis que se acharam em grande temor. Deus está falando aqui a respeito dessas pessoas que são inimigas do povo de Deus. Versículo 5, eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundiste porque Deus os rejeitou. Deus está dizendo assim, essas pessoas que vivem na depravação humana, na corrupção e ainda perseguem os que querem seguir a Deus, eles vão se encontrar em uma situação de grande medo, onde temor não havia, ou seja, onde não era para ter medo. Por que vai acontecer isso? Porque Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Esses que cercam, talvez você seja uma dessas pessoas que está sendo cercado por pessoas que estão apontando o dedo para você para questionar a sua fé, para dizer que é uma tolice você seguir a Deus. Esses que perseguem aos que seguem a Deus, o próprio Deus vai espalhar os seus ossos. Ou seja, Deus os destruirá. Eles ficarão com medo aonde não era para ter medo. Esse texto pode ser interpretado como o tempo da vida após a morte. Aqueles que seguem a Deus sabem para onde vão. Aqueles que estão em Cristo sabem que estarão com Ele para sempre na eternidade. Aqueles que estão com Cristo não têm preocupações com relação ao momento da morte. Sabem que se morrerem estarão com o Senhor para sempre na glória e que, uma vez mortos,
aqui nessa vida, não teremos mais provações quanto à certeza da salvação. Agora, aqueles que não seguem a Deus, logo depois da sua morte, para onde irão? Por mais que possam conseguir riquezas nessa vida terrena, por mais que possam casar, se dar em casamento, conquistar riquezas, carros, propriedades, no momento em que morrerem, os seus ossos serão espalhados, voltarão para o pó, e para onde a alma deles irá? Ali eles estarão em grande medo, onde temor não havia, onde não deveria haver medo, porque Cristo morreu para dar a salvação e tirar todo o medo. O Senhor fala que onde existe o amor, não há medo. No amor não há medo. No amor de Deus não há nenhum medo. Mas eis que esses, que são os que se corrompem, eles se acharam em grande temor. Agora, porque tu os confundiste, Deus os confunde. Eles pensam que são mais fortes. Eles pensam que o povo de Deus é tolo. Assim como os romanos, quando viam os cristãos sendo tragados, sendo engolidos pelos leões, e aplaudiam, eles diziam: eis aí um povo tolo, que vive pregando um Cristo que já morreu, e eles aceitam ser engolidos pelos leões, e nada de milagre acontece. E eles ficam reinando e pensando: estamos governando e nos divertindo com isso. Mas eles ficam confusos logo depois da morte. Porque quando eles morrem e eles veem que a palavra de Deus é verdadeira, então eles ali ficam em temor. Tu os confundiste porque Deus os rejeitou. O Senhor rejeita aqueles que não depositam fé e confiança nele. Agora no versículo 6, ó, se de Sião, Sião é o nome de um monte que fica em Jerusalém. E como esse monte ele era muito visitado, ele é muitas vezes usado para se referir a Jerusalém. Então ele está dizendo assim: ó, se de Sião, se de Jerusalém já viesse a salvação de Israel. O rei Davi está aqui dizendo: ó, se de Sião já viesse a salvação de Israel. Ele está aqui exclamando, dizendo assim: como seria bom se nós já recebêssemos a nossa salvação. Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Ele está dizendo: quando Deus fizer que os escravos, os que estão cativos do seu povo, voltarem, então Jacó terá nova alegria. Regozijar é regozar. Regozar é gozar mais uma vez. Então significa renovação de alegria. Então se renovará a alegria de Jacó. Vamos lembrar que Jacó era o nome de Israel antes dele lutar com Deus. Ele está dizendo, portanto, aqui, o rei Davi está dizendo assim, que quando Deus fizer voltar os escravos do seu povo, então se regozijará Jacó, ou seja, o nosso povo vai se regozijar desde o passado e se alegrará Israel. Israel aponta para o futuro. Jacó, depois que lutou com o anjo, teve o seu nome mudado de Jacó, que significava enganador, para Israel, que significa lutador, aquele que lutou contra Deus e venceu. Então ele está dizendo aqui: quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. É como se ele dissesse assim: quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então todos nós vamos ficar alegres com Deus. Todos nós vamos ter renovo de alegria com Deus. Tanto os enganadores, os que estavam presos no pecado, os que eram como Jacó, os que eram enganadores e que deixaram o pecado, como também aqueles que já aceitaram a fé e já estão olhando para frente, olhando para Deus. Quando nós lemos o versículo 6, existe uma discussão aqui quanto
ao uso da palavra cativos. Algumas pessoas questionam o seguinte: o cativeiro do povo de Israel aconteceu na época do rei Zedequias. Muitos séculos depois, o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia e foram escravizados pelo rei Nabucodonosor. Quando nós lemos o livro do profeta Daniel, que Daniel foi lançado na cova dos leões, toda aquela história, tudo aquilo ali se passa quando o povo de Israel estava no cativeiro. Então as pessoas perguntam: que cativeiro era esse aqui que Davi estava falando? E algumas interpretações teológicas são as seguintes. A primeira interpretação teológica: Davi era profeta. Como ele era profeta, ele pode ter escrito este Salmo 53, falando a respeito da corrupção humana, que muitas pessoas são loucas de dizerem que Deus não existe, que existem pessoas que querem perseguir os que confiam em Deus e que eles vão se perder e que no futuro o povo de Israel passaria por um cativeiro na Babilônia. E ele já está, quando escreveu esse salmo, fazendo como que uma intercessão, uma oração. Ó, que o Senhor derrame a salvação sobre Israel, que o Senhor faça o povo voltar do cativeiro para a sua terra. Então Jacó e Israel se alegrará. Essa é a primeira interpretação. Esse versículo 6 seria uma visão, uma profecia do rei Davi. Uma segunda interpretação teológica é a que nós demos logo que nós lemos o versículo 6, que nós estamos esperando a volta de Jesus. Então nós entendemos que existe a corrupção humana, que existem pessoas que não querem seguir a Deus, que existe uma perseguição nessa terra, que são os obreiros da iniquidade que nos perseguem, ridicularizando, zombando, dizendo que os cristãos são loucos por acreditarem que vai haver um arrebatamento, dizendo que a modernidade trouxe muita tecnologia e que tudo isso, a confiança em Deus, é uma coisa tola, porque era uma coisa de um tempo arcaico, onde as pessoas e a tecnologia não podiam explicar os eventos da natureza e que quem acredita em Deus é completamente louco, existe essa perseguição, que lá no futuro eles serão confundidos. Então nós estamos vivendo aqui na terra como cativos. Aqui nós estamos no cativeiro. Aqui é o lugar onde nós somos perseguidos, onde nós somos maltratados, onde nós somos desrespeitados, onde nós somos muitas vezes ridicularizados na nossa fé. Mas, ó, se de Sião já viesse a salvação de Israel, ó, se o Senhor já voltasse, já levasse o seu povo para estar com ele para sempre na glória. Então, todo aquele que é Jacó, todo aquele que é pecador, que antigamente enganava, mentia e vivia no pecado, e todo aquele que se santificou e que está em Cristo, vai receber essa libertação, vai receber essa renovação de alegria, vai estar para sempre com Deus na glória. Essa é uma outra interpretação do texto. Uma terceira interpretação teológica é que, quando nós lemos a história do rei Davi, nós vemos que muitas vezes eles estavam em combate contra os moabitas, contra os filisteus, contra os amonitas, contra os amorreus, então contra os babilônios também. Então é possível que em algum momento o povo de Israel tenha passado por algumas crises e alguns tenham sido levados como escravos. Então Davi estaria dizendo para o povo: tomara que nós consigamos vencer as próximas guerras e consigamos resgatar o povo que foi levado como cativo. São essas três interpretações do versículo 6. Agora que nós fizemos essa leitura do Salmo 53, nós podemos dizer, voltando no versículo 1, disse o nécio no seu coração, não há Deus. Quando nós lemos esse versículo, nós pensamos apenas, num primeiro momento, no ateu, aquele que fala assim, Deus não existe mesmo. Mas nós podemos fazer uma segunda interpretação desse versículo primeiro. Disse o nécio no seu coração, não há Deus? Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade, não há ninguém que faça o bem? Nós podemos interpretar isso
como pessoas que acreditam que Deus existe, pessoas que inclusive são cristãs, que inclusive são batizadas em águas, que inclusive participam do corpo e do sangue de Cristo, mas que no seu dia a dia elas aceitam ficar com alguém. Elas aceitam fornicar uma vez ou outra. Elas aceitam um excesso de comida, um excesso de compra, um descontrole absoluto em relação à forma como dirigem, um descontrole em relação ao que falam, uma inclinação para fofocar, falar mal do próximo, e quando elas são repreendidas pelos pastores dentro dos cultos, dentro da igreja, elas dizem: isso não é nada, porque Cristo justifica tudo. Quando um cristão age dessa forma, ele está sendo nécio, ele está sendo tolo, porque ele está dizendo assim: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Ele está dizendo, Deus não olha para isso. Deus não vai me condenar por causa dessas pequenas coisas que eu faço. Não existe condenação, não há Deus para isso. Deus, ele não se preocupa com isso que eu estou fazendo e eu posso continuar a praticar o que eu pratico porque todo mundo faz. E existe no mundo atual uma crença de que se todo mundo está fazendo, então Deus já garantiu o perdão para aquilo. Vamos lembrar que na época de Noé, o livro de Gênesis, no capítulo 6, fala que todos os homens haviam se corrompido e que Deus estabeleceu um juízo e que apenas Noé e a sua família foi salva. Vamos lembrar que Jesus, relembrando a história de Noé, relembrando o dilúvio, disse que no dia da sua vinda será como nos dias de Noé, em que as pessoas se casavam e elas se davam em casamento, e de repente a porta da arca se fechou. Então, trazer esse Salmo 53 para uma interpretação mais prática para dentro da igreja, disse o nécio no seu coração não há Deus, tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade, não há ninguém que faça o bem, nos faz pensar também no povo cristão, que muitas vezes pode ser até batizado nas águas e pode até participar do corpo e do sangue de Cristo, pensando que é possível de se fazer tudo o que se quer fazer, porque não há Deus para ver o que está sendo feito às ocultas, fora dos olhares dos pastores ou fora dos olhares das pessoas da igreja. O que se faz quando se está sozinho, quando ninguém está vendo o que se está fazendo? O que se acessa, para onde se vai, o que se vê? Em Provérbios, no capítulo 6, nós vemos que Deus abomina aquele que tem o coração orgulhoso, aquele que tem os pés que se apressam para fazer o mal. Os pés, aquele que tem olhos altivos, aquele que tem mãos que derramam sangue inocente. Então, o que se faz longe dos olhares dos pastores, dos irmãos e quando se está sozinho? Você pode estar sendo, uma pessoa pode estar sendo nécia quando ela fala assim, ela até acredita em Deus, mas veja que o versículo 1 fala, tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Quem se corrompe e comete a iniquidade está dizendo de maneira indireta, não há Deus, Deus não vai me julgar, eu não tenho que me preocupar com relação a isso. Então esse versículo 1, essa é uma interpretação que faz o Salmo 53 alcançar também até mesmo quem acredita que Deus existe, mas não acredita que Deus é tão real a ponto de exercer o governo sobre a terra, sobre o que acontece. Então, essas são as considerações do Salmo 53. Agora, eu falei que ia fazer uma comparação do 53 com o 14. Vamos ler aqui
Vamos prestar atenção no versículo 2 aqui do 53. Veja que o versículo 2 aqui do Salmo 53, ele fala assim no versículo 2: Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens. O versículo 2 está fazendo referência ao nome de Deus. Deus, quando nós vamos no texto massorético, que é o texto hebraico, aqui essa palavra Deus, que foi traduzida para o português como Deus, no texto original aqui, o Salmo 53 usa a palavra Elohim. E Elohim é um nome de Deus geral. É um nome plural de Deus. É o mesmo nome que foi usado no texto de Gênesis, no capítulo 1. Quando nós lemos ali, no princípio criou Deus os céus e a terra, o texto original fala que Elohim criou os céus e a terra. E Elohim traz a ideia de Deus, do Deus geral. Agora vamos ler esse versículo 2 no Salmo 14. Entrando aqui no Salmo 14, nós vemos aqui que, versículo 2, o Senhor, veja aqui, o Senhor em letra maiúscula, olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Esse o Senhor, quando nós vamos no texto original, no hebraico, ele é a tradução de Yahvé. Yahvé é um nome singular, é o nome do Deus de Israel. Quando a Bíblia está falando a respeito de Deus, o Eu Sou, que se apresentou para Moisés lá na sarça, quando Moisés perguntou assim: quando o faraó me perguntar quem é que está falando, o que eu direi? E Deus disse para Moisés assim: você vai dizer que eu sou é o nome do seu Deus. Deus estava dizendo assim: eu sou o que sou. Deus estava dizendo assim: eu sou. O nome de Yahvé significa Deus eterno, que ele é de eternidade para eternidade, e significa que ele é por ele mesmo, ele existe porque ele tem todo o poder. Então, o Salmo 14, vamos ler aqui o Salmo 14 de maneira breve. Veja aqui que ele é exatamente igual ao Salmo 53. Disseram os nécios no seu coração. Uma diferença primeiro aqui. Aqui está no plural. Lá no 53 é disse o nécio no seu coração. O 14, disseram os nécios no seu coração. Não a Deus. O 14 está dizendo que tem muita gente que não acredita em Deus, que não dá a mínima importância para Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. 2. O Senhor, aqui ele está falando Yahvé. Lá no 53 ele fala o Deus Elohim. Ou seja, ele está dizendo o Deus Elohim é um nome mais amplo, é um nome mais geral. Quando você usa o termo Elohim, você está destacando Deus como Deus soberano, que é o Deus que governa o mundo inteiro. Quando você fala Yahvé, você está falando um Deus pessoal, um Deus que fala diretamente comigo, diretamente com você. Quando Deus se apresentou para Moisés, ele se apresentou como Yahvé. Ele está dizendo assim: eu sou o teu Deus, eu sou o Deus do povo de Israel. Eu sou o Deus que está com vocês. Quando ele se apresenta como Elohim, ele está dizendo assim: ele criou os céus e a terra. Ele é o soberano, ele é o dono de tudo. Então, o Salmo 14, por que Davi usou a palavra Yahvé quando ele escreveu o Salmo 14? Porque ele estava falando a respeito de uma experiência para o povo de Israel. Existe uma interpretação teológica dizendo por que Davi escreveu duas vezes o mesmo salmo. Ele escreveu o Salmo 14 e colocou Yahvé. Depois ele escreveu o Salmo 53 e escreveu Elohim. Eles dizem que quando Davi escreveu o Salmo 14, ele estava falando a respeito do seu próprio povo, dizendo assim: a nossa experiência com Deus tem muita gente aqui no meio do nosso povo, disseram os nécios no seu coração que não há Deus. Tem muita gente aqui que não está seguindo a Deus, mas o Senhor é o nosso Deus, ele é o Deus de Israel. E ele olhou do céu para os filhos dos homens. Quando ele está falando aqui para os filhos dos homens, ele está falando para os filhos dos homens de Israel, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. Ele está se referindo ao povo de Israel.
Aí ele fala no 4, não terão conhecimento os obreiros da iniquidade que comem o meu povo como se comessem pão, eles não invocam o Senhor? Ele está dizendo assim, tem gente aqui no meio do nosso povo que, além de não querer seguir a Deus, perturba o seu irmão. Versículo 5, ali se acharam em grande pavor porque Deus está na geração dos justos. Veja, aqui, essa é a segunda diferença do Salmo 14 com o Salmo 53. A primeira diferença é o versículo 2, que aqui ele está falando de Yahvé e lá ele está falando de Elohim. A segunda diferença está no versículo 5. Ele fala aqui, ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Aqui no 14, ele está dizendo, aqueles que não querem seguir a Deus vão ficar em grande pavor, mas Deus está com os justos, com os que querem seguir a Ele. Vamos entender a palavra justo como alguém que está ajustado com Deus. Pense em alguém que usou uma roupa justa. Quando você usa uma roupa justa, significa que aquela roupa está completamente colada a você. Então, quando nós pensamos assim, vamos dizer que o justo é aquele que está tão ligado a Deus que ele faz exatamente a vontade de Deus. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Aí ele fala no versículo 6, vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Veja que mais uma vez ele está falando o Senhor. Aqui a tradução é de Yahvé. Então ele está dizendo, vocês envergonham o conselho dos pobres, vocês envergonham os que são fracos. Os que muitas vezes estão passando por dificuldades, vocês passam por cima deles, esmagam eles, pisam eles, porque, mas o Senhor é o refúgio deles. E Yahvé vai ser um Deus pessoal, vai ser um Deus que vai estar do lado deles. Então, e aí o versículo 7, ó se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Então a segunda diferença é essa. Aqui ele fala que Deus está com os justos e que Deus é o refúgio dos que seguem a ele. Veja que a experiência do Salmo 14 é uma experiência pessoal, individual. Agora, o Salmo 53, ele é um salmo, voltando aqui para o 53, ele é um salmo coletivo. Então é provável que Davi reescreveu o Salmo 53 num contexto em que o povo de Israel estava passando por guerras, estava passando por batalhas. Então Davi se lembrou do Salmo 14 e trouxe ele para um contexto coletivo, dizendo assim, o Deus Elohim é soberano. Os povos que estão combatendo contra nós, os povos que estão indo contra o Deus de Israel, que estão indo contra nós, eles vão conhecer o Deus Elohim. Ele é o soberano, ele é o criador dos céus e da terra. É ele que dará vitória para nós. Então a diferença do porquê existe o uso no versículo 2 aqui de Deus, que é a tradução de Elohim, e lá no Salmo 14 ele usar Yahvé, que é o Senhor, o povo judeu usa a palavra, chama Deus de o Senhor por reverência, para não citar o nome de Deus, por respeito ao nome do Deus vivo. Então eles dizem o Senhor. E quando eles fazem referência ao nome de Deus, eles colocam daquela forma, em letra maiúscula. É por isso que quando você lê a sua Bíblia, muitas vezes você vê assim, o Senhor em letra maiúscula. Porque quem fez a tradução está fazendo a tradução daquilo que está no original. É o nome de Yahvé. E quando existe o nome Deus, está sendo usado ali Elohim. Mas essa é a meditação no Salmo 53. Podemos dizer que o Salmo 14, nós gravamos o Salmo 14 nessa série que nós estamos gravando, e lá nós demos o título A Corrupção Humana e a Salvação em Deus. Poderia ser repetido esse título aqui no Salmo 53. É a corrupção humana e a salvação em Deus. Mas eu dei um outro título para esse salmo, como você viu, né? Eu coloquei ali a loucura de negar a Deus e esperança na justiça dele. Por quê? Porque, muito embora o texto fale da corrupção humana, a corrupção humana é que ela corresponde a uma loucura. A loucura de se negar a Deus. Podemos dizer assim,
que, como nós temos um livro de Salmos, que esse salmo aparece pela primeira vez no Salmo 14 e depois ele reaparece no Salmo 53, podemos dizer assim: no Salmo 14, nós tomamos conhecimento a respeito da nossa corrupção. Nós somos corrompidos. Estamos mais preocupados com as coisas dessa vida. Quando o Salmo 53 repete o Salmo 14, nós temos uma oportunidade de pensar: queremos viver nessa corrupção humana e vivermos nessa loucura de negar a Deus? Se fizermos isso, estaremos sendo loucos. A loucura de negar a Deus, de dizer que Deus não existe, que Deus não dá a mínima importância quando lemos o Salmo 14 e depois de ler novamente esse mesmo conteúdo em um outro salmo, que é no Salmo 53, continuarmos a viver da mesma forma. Continuarmos a negar que Deus existe para aqueles que são ateus, ou continuar a viver como vivemos, dizendo assim: Deus não está nem aí, eu posso fazer o que eu quero porque está tudo bem. Essa é a loucura de se negar a Deus quando temos uma chance, quando temos uma oportunidade, quando somos confrontados a respeito do que estamos fazendo. E a esperança na justiça dele. Então, aqueles que são sábios, eles vão ler o Salmo 14 e já vão entender: Deus é Deus. E aqueles que talvez não tenham se atentado para isso uma vez, ao serem confrontados numa segunda vez com o mesmo conteúdo, possam se arrepender e dizer: de fato, Deus está muito vivo e muito próximo de nós. E Ele quer estar com os justos, aqueles que ficam, como eu fiz aquela ilustração de uma roupa que é justa, que são realmente ligados a Ele, que são realmente ligados com Ele. Então essa é a meditação do Salmo 53. Hoje é dia 22 de setembro. Então todos os dias nós incentivamos a leitura de provérbios. E todos os dias, no final da meditação do dia, eu deixo o livro de uma meditação de provérbios. Como hoje é dia 22 de setembro, eu vou deixar aqui o Recortes em Provérbios 22. Está aqui no final do vídeo, você vai poder acessar Provérbios 22 e meditar em Provérbios 22. Dessa forma, quando nós chegarmos no último dia de setembro, nós vamos ter meditado nos Salmos, na segunda parte dos Salmos, continuando a série de meditação em Salmos, que nós vamos até o final do ano, até o Salmo 150, e sempre vamos postar o provérbio do dia. Como setembro só tem 30 dias, no dia 30 nós vamos postar Recortes em Provérbios, capítulo 30, e Recortes em Provérbios, capítulo 31. E assim, quem está seguindo aqui essa série no canal, vai poder chegar no dia 30 de setembro e dizer que leu mais uma vez Provérbios, do capítulo 1 até o capítulo 31. Provérbios tem apenas 31 capítulos e é um livro muito importante para trazer sabedoria, conhecimento, instrução, conselho, entendimento, inteligência, discernimento e prudência. É um livro que, com tudo isso, permite que você tome melhores decisões na sua vida em todas as áreas, e todos aqueles que leem Provérbios e praticam em 2 anos mudam a sua vida. E aqueles que leem e praticam durante 5 anos prosperam em todas as áreas da vida. Então vou deixar aqui o texto de Provérbios 22 e do lado eu vou deixar o botão para você que não está inscrito no canal, para que você se inscreva no canal e receba as notificações sempre que forem postados novos vídeos. A graça e a paz do Senhor Jesus.